Você quer ouvir Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isto, com base no Salmo 46, verso 10. O verso é bastante conhecido de todos nós. Muitos de nós usamos inclusive este verso quando queremos alertar as pessoas de que elas precisam ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Então, Salmo 46, verso 10, de acordo com a Nova Versão Internacional, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em linhas bem gerais, bem rápidas, em poucas palavras, este salmo ele fala sobre Jerusalém como a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E isto nós no próprio salmo vemos no verso 4. Então é um salmo que tem sentido escatológico. E os inimigos não triunfarão sobre ela, não triunfarão sobre esta Jerusalém, porque Deus está no governo dela e Deus está nela. Ela é a habitação do Altíssimo. Este é o Salmo 46. Em Jerusalém, o povo de Deus está seguro. Então, quando nós olhamos para o Salmo 46, os dois primeiros versos tão conhecidos, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, versos 1, 2 e 3, na verdade. Quando nós lemos estes versos falando que apesar das dificuldades, e aqui fala de verdadeiros cataclismas, nós não vamos temer coisa alguma, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, nós aplicamos bastante isto à nossa vida e não estamos errados em fazer isto, porque é uma declaração enfática aqui do autor bíblico. Agora, ele coloca isso no contexto da Jerusalém escatológica, reino de Deus, quer pensemos em milênio, quer pensemos naquele momento de paz em que Jesus irá reinar sobre as nações, quer entendamos que este é um momento celestial e não terreno, porque aí os teólogos se dividem. O fato é que Deus é o nosso refúgio. Nós temos adversidades, nós temos problemas, mas nele nós podemos nos refugiar. O verso 4 fala deste refúgio, porque estamos na cidade onde habita o Altíssimo. Então, o povo está seguro nesta cidade. E como é um assunto assim escatológico, nós sabemos que nações vão se levantar contra o Senhor. Então, nós vemos aqui no verso 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele, Deus, ergue a voz
e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Martinho Lutero, quando ele estava preso lá num castelo, em fuga em virtude daquele movimento da reforma, para não ser preso, para não ser morto, ele compôs o hino Castelo Forte. Ele estava naquele lugar escondido, e porque ele se lembrou deste Salmo 46, que foi então o que o inspirou a escrever a letra e fazer a música daquele hino, Castelo Forte é o nosso Deus. Bem, e aí nós chegamos então ao verso 10, que é o único verso que nós vamos pegar para trabalhar nesta noite, para entender um pouco aqui da palavra de Deus. Nós podemos fazer isto, porque aqui as nações estavam se levantando, as nações se levantavam contra Israel, se levantavam contra o seu Deus, e Deus, no verso 10, ele fala, na versão lá de João Ferreira de Almeida, a versão mais tradicional: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, né? Eu sou Deus. Então, Deus fala isto, na verdade, para aqueles que estão fazendo toda esta movimentação. E é um ensino para nós, porque quantas vezes nós não paramos, quantas vezes nós não ficamos em silêncio para ouvir Deus, quantas vezes nós não paramos de falar, quantas vezes nós não paramos de agir. Então, este é o panorama, é o contexto em que está o verso 10. Então, vamos pensar um pouquinho aqui nas nossas atitudes para chegarmos neste verso 10 do Salmo 46. Talvez por maus hábitos, talvez por falta de educação, por impulsividade, por necessidade de provar que estamos certos, ou talvez por algum outro motivo, o fato é que muitas vezes nós não damos a devida atenção às pessoas. Quando nós estamos, inclusive, conversando com elas, isto às vezes se faz notório. Não sei quantos de vocês já tiveram a sensação de estar falando e não serem ouvidos. Às vezes nós falamos e a impressão que temos é que não estamos sendo ouvidos. Às vezes até apenas num diálogo e a outra pessoa não está nos ouvindo. Nós percebemos isto, às vezes porque no meio de uma frase nossa, ela nos interrompe e fala algo que não tem nada a ver com aquilo que estamos conversando. Ou às vezes numa discussão, isso acontece bastante, nós argumentamos e aí vem um contra-argumento sem que a pessoa tenha nos ouvido. Isso acontece dos dois lados, nos dois sentidos. E acontece muitas vezes no nosso dia a dia, nós não prestamos atenção no que as pessoas falam, porque estamos envolvidos ali nos nossos pensamentos, na nossa correria do dia a dia. Nos dias atuais, as informações são muitas, muita coisa é colocada à nossa disposição aí como informação. E a nossa mente, ela não foi projetada por Deus para trabalhar tanta informação ao mesmo tempo. Isto é, por exemplo, Augusto Cury, que é um especialista no estudo do pensamento, no estudo da mente, ele é quem diz: a nossa mente
não foi preparada, não foi projetada por Deus para isso. No entanto, uma criança ainda muito nova, ela está assim, ela é, vamos falar assim, bombardeada com tanta informação, e no fim, o que acontece? Nós terminamos sendo pessoas, ou pelo menos em termos da tratativa que nós damos aos vários assuntos, superficiais. Nós somos superficiais e não profundos nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, nas nossas opiniões. Isto traz, inclusive, muitos problemas para nós, porque quando nós somos superficiais, muitas vezes nós não entendemos a outra pessoa. E nós precisamos entendê-las, assim como precisamos também ser entendidos. Às vezes nós ouvimos alguém falando, ninguém me entende, mas isto é realidade, na verdade, em relação a todos nós, porque nós vivemos nos nossos dias com muita pressa. Nós não paramos para dar atenção àquilo que merece verdadeira atenção, às situações e circunstâncias que mereçam verdadeira atenção, a pessoas que mereçam nossa atenção. Hoje, Dia dos Pais, às vezes os pais vivem numa correria, não dão a devida atenção a seus filhos, mas seus filhos também estão numa tremenda correria, não dão atenção aos seus pais, e nós vivemos num círculo de desconhecidos. Às vezes um ou outro dos nossos entes mais próximos, mais queridos, falam alguma coisa que nos surpreende, nós sequer pensávamos ou fazíamos ideia de que aquela pessoa teria esta ou aquela opinião, ou estava se sentindo desta ou daquela forma. É assim nos nossos dias. Então, viramos pessoas superficiais. Em termos de empresa, nós poderíamos dizer, isso acontece em empresas também, generalistas. Nas empresas existem os generalistas e os especialistas, aqueles que precisam conhecer um pouco de tudo e aqueles que precisam ser especializados em alguma coisa. As duas coisas são importantes. As pessoas só precisam estar no lugar certo para desenvolver bem as suas atividades. Mas mesmo no ramo empresarial, aí há épocas em que os generalistas são mais procurados no mercado de trabalho e há épocas em que se dá mais importância aos especialistas. Mas, por exemplo, quando você tem um problema de saúde, se você for a um generalista, quem é o generalista? O clínico geral, ele pode te dar aquela atenção mais generalizada, mas não pode se aprofundar no seu problema se aquela não for a especialidade dele. Então, ele te encaminha para um especialista. Cada um de nós quer ser tratado por um especialista, alguém que saiba qual é o nosso problema e encontre a solução. Bem, começamos falando de diálogo, de conversa. Às vezes falamos e não ouvimos. Se ouvíssemos mais, evitaríamos muitos problemas e teríamos relacionamentos mais fortes, mais sinceros, mais honestos, inclusive. E se nós pensarmos no nosso Deus, no nosso dia a dia, nós corremos daqui para ali, nós já acordamos correndo. Temos tempo para Deus? Temos tempo para uma conversa profunda com Deus? Nosso relacionamento com Deus, ele é igual ao nosso relacionamento com as pessoas ou é um relacionamento mais aprofundado? Nós somos superficiais com Deus ou temos aquele relacionamento mais íntimo, mais honesto,
mais sincero. Não acho que é arriscar dizer que o nosso relacionamento com Deus, em virtude da vida que nós vivemos nos dias de hoje, é também um relacionamento superficial. Se vivemos assim com as pessoas a quem nós vemos, imaginem o nosso Deus a quem não vemos. Se agimos assim com as pessoas com quem conversamos e ouvimos, no sentido audível da palavra, parece estranho, né? Mas elas falam e nós não prestamos atenção. Imagine Deus que fala e quer falar conosco o tempo todo, nas circunstâncias em que nós vivemos e em momentos mais íntimos, mas não tem oportunidade, porque muitas vezes é nós que falamos e falamos o tempo todo. Somos superficiais com as pessoas e, infelizmente, somos superficiais com o nosso Deus. Charles Swindoll tem um livro cujo título é Intimidade com o Todo-Poderoso. E neste livro ele, inclusive, trata bastante deste assunto. E ele faz uma citação lá que é a seguinte: como todos nós podemos constatar, Deus não fala à mente apressada e preocupada. É necessário algum tempo a sós com Ele e com a Sua palavra para que a nossa força espiritual se recupere. Então, perceba, ele fala, para que a nossa força espiritual se recupere. Sabe o que um relacionamento superficial faz? Nos enfraquece. Relacionamento superficial no casamento enfraquece o casamento. Relação superficial na família enfraquece a família. Relacionamento superficial com os amigos enfraquece este relacionamento fraterno. Relacionamento superficial com Deus enfraquece nossa vida espiritual, porque enfraquece o nosso relacionamento com Deus. Então, claro, Charles Swindoll tem razão em relação a isso. Nós lemos no Salmo 46, verso 10, muito aplicado para esse tipo de assunto, e é sim o que nós vamos fazer quando Deus fala lá para aquelas nações que queriam se levantar para derrotar Israel. Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu é quem, na verdade, reino. Eu é quem devo ser honrado. Eu é quem devo ser exaltado. Podemos tomar esta palavra de Deus para nós mesmos, porque quando nós temos um relacionamento superficial com Ele, é como se nós estivéssemos lutando contra nossos próprios interesses, porque o melhor dos nossos interesses precisa ser estarmos com o nosso Deus. Então, nós lemos na NVI, de acordo com a tradução da NVI, da forma como nós já fizemos. Parem de lutar. Por que parem de lutar? Muitas vezes, quando nós vamos conversar com Deus, quando nós temos uma questão para colocar diante dele, nós queremos ficar falando o tempo todo, ou nós queremos ficar agindo, nós queremos ficar lutando contra Deus. Então, na NVI é traduzido desta forma por causa do outro sentido que nós temos, não o sentido literal, que é fiquem em silêncio, aquietai-vos, aquietem-se. Então ele fala, parem de lutar, parem de falar, parem de agir, fiquem quietos, saibam que eu sou Deus. O Senhor fala isso para você e para mim hoje. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. E na NVI
nós lemos: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É uma conclusão de Deus. No final, é Deus que vai ser exaltado, é Deus que vai ser engrandecido. E olha, sentido aqui escatológico nesta segunda parte do verso, porque nós sabemos, nos nossos dias, a Igreja de Cristo exalta a Deus, mas quantos, na verdade, são totalmente hereges em relação ao nosso Deus, quantos, na verdade, inclusive, fazem chacota dele e de nós, da sua igreja. Só que, ao final, o Senhor diz: eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Na volta de Cristo, na manifestação de Cristo, será assim. Na nova versão transformadora, nós lemos um pouco semelhante a este primeiro pedaço, a João Ferreira de Almeida: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O sentido aqui é de silêncio, como se Deus estivesse falando: para de falar e me ouve. Se você não parar de falar, você inclusive não aprende. Pensem num professor dando aula, em dois alunos batendo papo. Eles não aprendem. Pensem neste momento, eu falando da parte de Deus e você, de repente, não estou vendo. De repente, você batendo papo um com o outro. Você não vai aprender. Nós precisamos parar de conversar, nós precisamos ficar em silêncio se queremos ouvir Deus, se queremos profundidade no nosso relacionamento com Ele, se queremos saber qual que é a providência dEle em relação a nós, se queremos um relacionamento mais próximo. Então a NVT, Nova Versão Transformadora, fala: aquietem-se. E este é o sentido bem literal da palavra lá no original em hebraico. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Como se Deus estivesse falando para você: para de falar, cala a boca, eu sou Deus, eu vou falar. O Deck, ele hoje pela manhã transmitiu para a gente o estudo da EBD, lá no livro de Jó, mais uma vez. E agora é Deus que vai falar para Jó. Os amigos de Jó tinham falado bastante, o próprio Jó tinha falado bastante, e aí Deus agora ele se apresenta a Jó para falar, e Deus fala, de acordo aí com o ensino do Deck, Deus fala através de 70 perguntas. Olha como Deus fala a Jó, 70 perguntas. Jó, é você o entendido? Então, Jó, me responda isso, Jó. Agora isso, agora isso. Qual que é a medida da terra, Jó? Como é que você faria isso ou aquilo, Jó? E Deus, interessante, né? Deus não fala porque Jó estava sofrendo. Deus só faz Jó entender que ele, o Senhor, está no controle. Ele, o Senhor, sabe de todas as coisas. E Jó entende o relacionamento de Jó com Deus, ele que já era servo fiel e que não tinha de forma específica pecado para estar sofrendo, mas era como eles entendiam na época, aquela justiça retributiva. Você fez, você sofre, se você sofre é porque você pecou, sofrimento é sempre culpa daquele que está sofrendo. Isso era o que eles pensavam. Jó também pensava assim e entrou em crise porque ele não via nele algum pecado específico para estar sofrendo daquela forma, como inclusive os seus amigos o acusavam. Todos eles, inclusive o Eliú, ele também acusou o Jó, porque era o pensamento geral. Mas Jó entende, então, que o Senhor está acima, o Senhor é perfeito. Então, quando Jó ouve, o que ele fala? Olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Profundidade de relacionamento. Então, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E Deus fala nesta outra versão: serei honrado entre todas as nações.
nações. Serei honrado no mundo inteiro. Honrado e exaltado são termos aí semelhantes. Mas tem ainda a nova tradução na linguagem de hoje, e ela é parecida com a NVI por causa das nossas atitudes. Então, podemos sim entender em todo esse sentido. Aquiete-se, fique em silêncio, mas também pare de lutar, pare de espernear, pare de falar mas, e descanse mais em Deus. Adore o Senhor, Ele vai te dar descanso, Ele vai te responder, ou no mínimo, você vai aprender a aceitar de forma a sofrer menos em virtude disso, em virtude de reconhecer o Senhor como soberano sobre todas as coisas e na sua vida. Então, na nova tradução, na linguagem de hoje, nós lemos: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Então, na linguagem de hoje, nós, inclusive, já temos a aplicação desta forma: eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Não apenas falando de forma escatológica, eu serei exaltado, eu serei honrado, porque, sim, Deus é Rei das nações. Ele é Rei do mundo inteiro e no tempo certo vai se manifestar neste sentido. Bem, o que é que nós precisamos fazer então? Vivemos aí numa correria. Então, a primeira sugestão, quando nós paramos para pensar, é: simplifique sua vida. Nós complicamos tudo. Às vezes, perdemos bastante tempo em coisas que não são necessárias para termos tempo, podermos dedicar de uma forma melhor o nosso tempo com Deus. E eu falo daquele momento que nós separamos para Ele. Vamos simplificar um pouco mais a nossa rotina, a nossa correria. Deus fala na correria. Se nós temos intimidade com Ele, um relacionamento profundo com Ele, no nosso dia a dia nós estamos ali em conexão com Ele. Mas, irmãos, Jesus mesmo disse, nós precisamos, e deu exemplo, nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Então, simplifique a sua vida. E olha, tempo de isolamento é um bom tempo para pensar e planejar sobre isso. Há coisas que nós percebemos que é possível, sim. Coisas que paramos de fazer, pensamos que iríamos morrer se ficássemos sem elas. 4, 5 horas num shopping. Mexi com alguns, hein? Percebemos que dá para ficar sem estar 4, 5 horas num shopping. Só um exemplinho, não briguem comigo, mas para fazermos do nosso tempo, inclusive de lazer, um melhor tempo e termos mais tempo para o nosso Deus. Então, simplificar nessa questão aí da correria. Deus nos sugere, Deus nos manda, na verdade, ficar em silêncio, ficar quietos, parar de lutar, querer dar opiniões e sugestões para Deus de como Ele deve resolver o nosso problema. Põe o problema lá e descanse. Fique em silêncio, pare de lutar. Quando você, no seu momento também sozinho, devocional, você lê a palavra de Deus e depois ora, se você fizer isso só por obrigação, Deus não vai falar a você. Você fez aquilo só no momento de legalismo. Então, também podemos aplicar essa situação à nossa vida. Naquele momento de devoção, nós lemos a palavra de Deus, depois nós precisamos meditar nela para entender o que Deus está falando conosco através dela. É assim que você ouve Deus, você quer ouvir Deus, é desta forma, sem pressa.
também não é com o olho ardendo de sono, não. No último momento do seu dia, antes de dormir e para não ter pesadelo. Faz favor, né? A sós com Deus, sem interferência. Simplifique sua vida. Quando estiver na presença de Deus, faça isso com mais qualidade. Quieto, pare de lutar, ouça Deus, deixe Deus falar. Fique a sós com Ele, sem interferência. Olha, na Bíblia, vamos a ela, claro, para falar sobre o assunto. Lá em Marcos 6, deixe-me ir para Marcos 6. Nós temos uma correria tremenda de Jesus. Marcos 6. Lá no verso 6, a partir do verso 7, na verdade, Jesus chama os seus 12 discípulos para junto de si, dá a eles uma série de instruções e envia estes 12 para fazer um treinamento com eles. Eles vão pregar que é chegado o reino de Deus, vão pregar o evangelho. Jesus dá poder para eles, eles vão. Nesse meio tempo aí, eles ficam sabendo que João Batista é decapitado e tal. Aí eles voltam. Lá no verso 30 de Marcos 6, tem a continuação. Nós lemos assim, o verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então eu pulei aí essa parte que vai falar de João Batista, porque aí vem a continuação. Os 12 foram e agora os 12 voltam. E aí nós lemos no verso 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Que é isso? Correria. Que é isso? Muita atividade. Então, Jesus e os seus discípulos também passaram por isso. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus, ele sabia, ele estava ciente e ensinou isso também, que é necessário descansar. E aí o texto continua, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos viram que eles estavam se retirando. O que aconteceu? Quando Jesus saiu do barco, verso 34, do outro lado ele viu uma grande multidão, teve compaixão deles, que era como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Percebam, entraram num barco para ir para um lugar afastado para descansar. Não tiveram essa oportunidade. Jesus sabia que era necessário, mas a necessidade ali era muito grande. Sabe, irmãos, aprendemos uma coisa aqui, às vezes o trabalho é tanta, a necessidade é tão grande, que nós precisamos sacrificar um pouco o descanso. Mas nós muitas vezes estamos perdendo tempo em inutilidades. E sabe por quê? Porque os relacionamentos e a vida dos nossos dias é muito superficial. Nós vemos muita coisa superficial na mídia e às vezes nós seguimos essas coisas. Jesus está falando aqui de coisas eternas. Se é para ter correria e ainda assim há necessidade do descanso, mas que seja por compaixão às pessoas, por amor às pessoas, que esse sacrifício, esse esgotamento venha no atendimento àqueles que precisam. Reino de Deus, obra de Deus. Mas vamos continuar aqui. Então Jesus ensina e tudo, sabe o que vem na sequência? A primeira multiplicação dos pães. Jesus fica ensinando, cai o dia, né? O sol já vai se pôr. Os discípulos falam, dispensa a multidão. Jesus fala, dei vocês a eles de comer. Conhecemos a passagem. Bom, o que acontece então? Passa isso, Jesus manda seus discípulos irem à frente enquanto ele despede a multidão. Seus discípulos vão, olha lá, deixa eu achar isto aqui.
verso 45 de Marcos 6. Logo em seguida, depois que eles comeram, foram saciados da fome, foram embora. Então, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus fez isso. Então, os discípulos foram, olha, ele insistiu, vão na frente, vão na frente. Sabe o que aconteceu depois? Verso 46. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Irmãos, depois de toda aquela correria, o que eu quero que nós aprendamos? Depois da correria, sabe o que Jesus fez? Buscou o Pai, buscou o relacionamento profundo, buscou estar com o Pai Celestial. Jesus nos ensina isto depois de um dia esgotante. Como nós gastamos o final do nosso dia? Claro que precisamos de descanso. Mas olha a importância que Jesus dá a esse relacionamento com Deus. Então, ele fez isso aí. Verso 47 diz: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E ele vai. Nós conhecemos o resto aí da passagem. Era alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então, Jesus ficou até alta madrugada orando. E aí é que ele foi em direção aos discípulos, andando pelo mar. Relacionamento profundo. Faz Jesus andar pelo mar. Claro, ele é o Filho de Deus. O que ficamos aqui, em termos de ensino, é a importância que devemos dar ao Senhor. Bem, isso aí está em Marcos 6, só para mostrar a correria que também Jesus tinha. Lucas 6,12, um outro exemplo. Num daqueles dias, é o que está lá em Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Irmãos, Jesus veio em carne e osso ao nosso mundo. Jesus estava sujeito ao cansaço, Jesus estava sujeito ao esgotamento, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Houve uma oportunidade em que ele dormiu no barco, em meio à tempestade, seus discípulos ali em dificuldade. E Jesus dormindo, por quê? Porque ele se cansava. Então percebam, isto acontecia com Jesus, mesmo ele se cansando. Mas Jesus, por exemplo, dedicava um relacionamento profundo com o Pai. Ele precisava estar em comunhão com o Pai, ele necessitava disso, por causa do amor nutrido entre Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ouvir Deus? Que tempo você dedica a Ele? Tempo proveitoso. Lucas 9, verso 30. Olha, Lucas 9, antes de falar o verso aqui, vamos lá para Lucas 9 agora. Lá em Lucas 9, nós temos, a partir do verso 28, a transfiguração. Então, nós lemos assim no verso 28 de Lucas 9. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, então, deixa isso aqui para trás, né? Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para quê? Para orar. Então, Jesus também fez isso com seus discípulos, fez com todos e neste momento fez com 3 deles, os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele subiu ao monte para orar com eles. Lá nós conhecemos a passagem, aconteceu então aquele momento da transfiguração. Eles estavam com Deus, estavam no relacionamento com Deus, estavam em comunhão com o Pai. Aconteceu aquele momento da transfiguração, a manifestação ali diante dos discípulos. Pedro até queria que eles ficassem por ali mesmo, ele estava se sentindo no céu. Ele
Pedro, Tiago e João, eles estavam ali. Mas Jesus, né, essa é a melhor interpretação que nós temos para esta passagem. Jesus está com Moisés e Elias, e os três têm esta visão de Jesus nas regiões celestiais. Eles não foram até lá. É bom que entendamos isso. Quando eles descem, o que acontece? No dia seguinte, é o verso 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, eles ficaram lá à noite, tendo este momento com Deus. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Sabe o que isso significa? Depois do seu relacionamento com Deus, a vida segue. Sua correria volta, mas em meio à correria você precisa encontrar um tempo para estar com Deus. É tendo este tempo que você vai ser fortalecido, é tendo este tempo que você vai ser revigorado, é neste tempo que você vai ouvir Deus e vai saber o que Ele requer de você. Mateus 11, 28, o que nós temos lá? Nós temos Jesus falando, venham a mim. Sabe por quê? Porque Deus, as pessoas querem ouvir a voz de Deus. E estão querendo ouvi-la da forma como estão ouvindo a minha voz, por exemplo. Mas sabe, Deus enviou Jesus para que nós ouçamos a voz de Deus através do seu Filho. E o que Jesus fala para você e para mim? Venham a mim. Em Mateus 11, 28, ele fala, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Uma das formas de se ouvir Deus, ora, é indo. Aliás, a única forma de ouvir Deus é através de Jesus, é em nome de Jesus. Ele é o intermediário, ele é o sacerdote, ele é o mediador. Ele fala, venham a mim, cansado, sobrecarregado, eu dou descanso. Então, é assim que nós ouvimos Deus, é indo a Jesus num relacionamento íntimo, descansando nele. Ele fala, eu dou descanso para a alma de vocês. Lá em João 7, versos 37 e 38, Jesus sobe para a festa da Páscoa. Sobe porque Jerusalém ficava no alto, né? Ficava lá nos montes. Então Jesus sobe lá para a cidade, para o templo. Então no último dia ele ergue a voz e fala assim, versos 37 e 38 de João 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Jesus diz, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia ao Espírito Santo de Deus. Quer um relacionamento profundo com Deus? Venha a Jesus. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede de Deus? Jesus sacia esta sede. Ele é o Deus Filho que veio para atender a todas as nossas necessidades. E a maior delas é relacionamento profundo com Deus, relacionamento íntimo com o Pai. Nossa sede de Deus, ela é satisfeita, ela é saciada em Jesus, só em Jesus. É nele que nós ouvimos Deus. Você quer ouvir Deus? É através de Jesus. É vindo ou indo a Jesus. É isto que o próprio Jesus nos ensina. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque
porque Ele é o nosso acesso a Deus. Você precisa dar este tempo para Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que é em Jesus, é através de Jesus. Creio que você já tenha lido, porque é muito conhecido, o Salmo 42, versos 1 e 2. Nós lemos assim, Salmo 42, versos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Sabe qual é a resposta que nós temos hoje para quem tem sede de Deus, do Deus vivo, para quem quer saciar esta sede? Pare de lutar. Aquiete-se. Fique em silêncio. Pare de falar. Ouça Deus falando através da sua palavra. Fique em silêncio. Quando você ler a palavra de Deus, pare para entendê-la. Pergunte ao texto para Deus te dar as respostas. O que eu li tem a ver comigo. Depois você vai orar, você conversando com Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Você vai sair dali fortalecido, você vai sair dali alimentado, num relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus. Mas olha, estamos perdendo tempo com muitas coisas. Com Deus não é perder tempo. Com Deus é investir. Investir na nossa vida espiritual. Investir no nosso fortalecimento, no nosso amadurecimento. Nós vamos aprender a descansar em Deus. Vamos ser revigorados, fortalecidos. E como Deus vai se agradar de nós. Como Deus vai se comprazer, inclusive, em fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade vai estar em consonância com a vontade dEle. É isso que nós lemos lá em João 15, verso 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e isto será feito. Que a vontade de Deus será a nossa. Que Deus quer, nós também vamos querer, porque o amamos. Isso é intimidade. Isto é relacionamento próximo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a parar de lutar. Que Deus nos ensine a silenciar. Que Deus nos ensine a administrar o nosso tempo, de forma que aprendamos com Jesus a dedicar tempo a Deus. Amém.